Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Novel, O Saqueador de Oportunidades. Parte 41. Capítulo 499. A véspera da batalha. Todos neste palácio pertenciam à Terra Sagrada do Caos e tratavam as palavras de Xiao Yun como um decreto imperial sem ousar desobedecer. Era absolutamente impossível que alguém fizesse qualquer som perturbador enquanto Xiao Yun estivesse cultivando, muito menos que fizesse algo do tipo. Além disso, ele não tinha ouvido nenhum som vindo de fora. Sem som? A expressão de Xiao Yun tornou-se extremamente feia. Ele de fato havia sentido isso com sua energia mental agora há pouco. Além disso, por algum motivo, depois de ouvir aquele som, Xiao Yun sentiu uma irritação anormal, como se algo estivesse bloqueando seu coração. Xiao Yun fechou os olhos e, em seguida, estendeu sua energia mental novamente, mas realmente não houve som algum. Será que tudo não passou de uma ilusão? Xiao Yun ficou profundamente confuso. Muito bem, pode ir. Depois de um longo tempo, Xiao Yun confirmou que não havia nada, reprimiu os pensamentos em seu coração e disse ao verdadeiro discípulo. Então, aquele verdadeiro discípulo fez uma reverência e saiu da sala. Parece que só posso usar a pílula do caos profundo. Xiao Yun murmurou para si mesmo. Jian Li lhe transmitia uma sensação extremamente perigosa. Se ele não cultivasse aquela habilidade divina até um nível de realização menor, Xiao Yun sentia que a batalha se tornaria complicada. A pílula do caos profundo era uma pílula divina que continha o poder do caos profundo, possuindo vários usos miraculosos incríveis. Originalmente, Xiao Yun pretendia usar aquela pílula divina para aprimorar seu físico, mas o fracasso de seu cultivo de habilidade divina o forçou a usá-la prematuramente. Logo em seguida, Xiao Yun retirou uma pílula espiritual contendo misteriosos padrões Dao. A pílula espiritual continha profundos padrões taoístas, e ondas do poder do caos fluíam ao seu redor. Xiao Yun respirou fundo, engoliu a pílula espiritual, seu corpo envolto pelo poder do caos infinito, e fechou os olhos, entrando em cultivo. No dia seguinte, numa imponente cordilheira dentro da terra sagrada de Taishuan, devido à luta combinada entre Jian Li e Xiao Yun ontem, a arena de artes marciais estava agora rodeada por uma multidão de pessoas. Pessoas da Terra Sagrada do Caos, da família Zou e da seita demoníaca primordial, as três principais forças. Já haviam se posicionado ao redor da arena de artes marciais, preparando-se para assistir à batalha combinada de hoje. De um lado da arena de artes marciais, Zou Lai Wu, um ancião da família Zou, tinha uma expressão fria com profundo ódio nos olhos. Os muitos membros da família Zou atrás dele também compartilhavam da mesma opinião. Jian Li havia assassinado o corpo demoníaco primordial da família Zou, e esse ódio já havia se infiltrado em seus ossos. Donzela Divina Xia continua a dizer a mesma coisa, contanto que Jian Li esteja disposto a se arrepender por 3 dias diante do túmulo de Tong'er. Posso pedir a Sua Alteza Xiao Yun que tenha misericórdia e torne a derrota de Jian Li menos vergonhosa, disse Zou Lai Wu para Xia Qingjin, que estava ao seu lado. Não precisa, a seita demoníaca primordial nunca precisa se arrepender perante ninguém, disse Xia Qingjin, indiferente. Embora Xiao Yun fosse extremamente forte, Xia Qingjin também confiava em Jian Li. Atrás de Xia Qingjin, muitos discípulos da seita demoníaca primordial olhavam para Zou Lai Wu com animosidade compartilhada. Ótimo, está é sua última chance. Se você não a aproveitar, não culpe Sua Alteza Xiao Yun por ser implacável. Zou Lai Wu deu um tapinha na manga e saiu, deixando para trás uma voz extremamente fria. Com o passar do tempo, cada vez mais discípulos se reuniam aqui, aguardando. Em um palácio, Xiao Yun, acompanhado por vários discípulos verdadeiros do núcleo da Terra Sagrada do Caos, caminhava lentamente em direção à arena de artes marciais. Nesse momento, Xiao Yun estava vestido com um manto púrpura dourado, seu rosto era belo e ele possuía um poder divino invencível. Vossa Alteza Xiao Yun, como está progredindo seu cultivo de habilidade divina? Está confiante na batalha de hoje? Ao lado de Xiao Yun, Lin Ziyan também caminhava em direção à arena de artes marciais. Claro, como eu poderia falhar? Hoje observem como demonstrarei meu poder divino e subjugarei facilmente Jian Li da seita demoníaca primordial. Xiao Yun ouviu as palavras de Lin Ziyan e uma ponta de alegria surgiu imediatamente em seu coração, enquanto ele dizia com desdém. Um lampejo de preocupação passou pelos olhos de Lin Ziyan. Ele havia conseguido. Logo em seguida, Lin Ziyan dispensou Xiao Yun com algumas palavras, e então voltou a se comportar como uma deusa de gelo, ignorando completamente Xiao Yun. Ziyan, você machucou a perna? Por que você parece estar andando de um jeito estranho? Em pouco tempo, Xiao Yun percebeu que Lin Ziyan estava andando de forma um pouco estranha, mancando, embora estivesse bem ontem. No entanto, depois de não vê-la por um dia, Xiao Yun sentiu que a aparência de Lin Ziyan havia melhorado significativamente, tornando-se ainda mais radiante e encantadora, como uma rosa desabrochando, o que fez o coração de Xiao Yun palpitar ainda mais. Não foi nada, tive um pequeno contratempo durante o cultivo ontem, mas já está curado, disse Lin Ziyan indiferentemente. Tenho algumas pílulas medicinais para cura aqui, tome-as e recupere-se logo. Ao ouvir as palavras de Lin Ziyan, Xiao Yun rapidamente tirou algumas pílulas medicinais de cura de alta qualidade e as entregou a ela, olhando-a com olhos extremamente firmes. Lin Ziyan lançou um olhar profundo para Xiao Yun e finalmente os aceitou. Após a aceitação de Lin Ziyan, uma onda de emoção inevitavelmente surgiu novamente no coração de Xiao Yun, que sentiu que ele e Lin Ziyan haviam se aproximado ainda mais. Então todos continuaram a correr rapidamente em direção à arena de artes marciais. Em pouco tempo, Xiao Yun e os outros chegaram ao pico da cordilheira da Terra Sagrada de Taishuan, na orla da arena de artes marciais. Muitos discípulos da Terra Sagrada do Caos e membros da família Zou soltaram vivas extraordinariamente altas, seus olhos fixos em Xiao Yun com extremo fanatismo.
Embora a aura de Jian Li fosse poderosa ontem, Xiao Yun realmente derrotou o filho divino da seita demoníaca primordial, enchendo a todos de confiança em Xiao Yun. Embora muitos discípulos da seita demoníaca primordial também apoiassem Jian Li, ainda havia muita preocupação em seus olhares. Afinal, a força de Xiao Yun ontem era simplesmente excessiva, a ponto de seu filho divino, Ye Wuxian, ainda estar em isolamento autoimposto. Cheguei. Onde está Jian Li da sua seita demoníaca primordial? Xiao Yun entrou no centro da arena de artes marciais e falou com indiferença. Capítulo 500 Jian Li vs Xiao Yun. A voz de Xiao Yun, como uma maré, rapidamente cobriu toda a cordilheira ao redor. Todas as áreas ao redor da arena de artes marciais estavam envoltas por uma leve sensação de opressão. O rosto de muitas pessoas empalideceu. A sensação opressiva trazida pela voz de Xiao Yun era extremamente poderosa, como se uma grande montanha estivesse pressionando seus corações. Os numerosos discípulos da seita demoníaca primordial não conseguiam deixar de se preocupar com Jian Li, pois a força de Xiao Yun era tão formidável. Como ele poderia vencer? Estou aqui. Nesse instante, outra voz clara soou. Essa voz também liberou um ki feroz, dispersando completamente o ki que Xiao Yun acabará de liberar. Logo em seguida, um jovem de aparência etérea, belo como um imortal banido, vestido com um manto branco, surgiu do outro lado da arena de artes marciais. Era Jian Li. Uma onda de poder espacial percorreu o corpo de Jian Li, e ele desapareceu. Quando reapareceu, Jian Li já estava na arena de artes marciais confrontando Xiao Yun. Vai, Alteza Xiao Yun, derrota esse Jian Li de vez. Vossa Alteza Xiao Yun é invencível. Filho divino Jian Li, não tenha piedade do sujeito da terra sagrada do caos, esmague-o. Na beira da arena de artes marciais, os numerosos discípulos de ambos os lados torciam por seus respectivos apoiadores, gritando palavras de incentivo. Toda a cordilheira estava repleta de vozes estrondosas e fervorosas, como uma maré crescente, que preenchia toda a extensão da região. Ao redor da cordilheira, também havia muitos anciãos da terra sagrada do caos e da seita demoníaca primordial, que estavam acompanhando a batalha. Ambos eram os discípulos mais destacados da terra sagrada do caos e da seita demoníaca primordial, e também os prodígios mais renomados do antigo continente estéril na atualidade. Sua batalha estava destinada a ser extraordinária. Jian Li, ouvi falar muito sobre você, seu talento é bom. Infelizmente você não deveria ter matado aquela pessoa da família Zhou. Xiao Yun olhou para Jian Li, que não estava longe, e então disse lentamente. Após uma noite de cultivo, apesar de alguns pequenos contratempos, Xiao Yun ainda alcançou seu objetivo. E sua apreensão em relação a Jian Li diminuiu significativamente. Hoje ele não falharia nem poderia falhar. Mais palavras são inúteis, vamos lutar. Jian Li ergueu lentamente a cabeça, com o rosto desprovido de qualquer emoção. Após falar sem hesitar, ele lançou seu ataque. Imediatamente uma vasta energia espiritual disparou em direção a Xiao Yun como uma espada afiada. Os olhos de Xiao Yun piscaram levemente. Ele fechou a palma da mão em um punho, e o poder espiritual do caos circulou descontroladamente dentro de seu corpo, concentrando-se em seu punho. Dengue. Num instante, com uma colisão violenta, Xiao Yun destruiu facilmente o ataque de poder espiritual de Jian Li. Incontáveis energias espirituais fragmentadas se espalharam por toda parte, e a barreira protetora ao redor da arena de artes marciais pareceu ser penetrada, emitindo sons nítidos de rasgo. Os numerosos discípulos que estavam à beira da arena de artes marciais recuaram rapidamente, temendo serem atingidos novamente pelos ataques dos dois. Jian Li, este nível não é. Xiao Yun falou com indiferença, num tom extremamente desdenhoso. Pô. Contudo, antes que Xiao Yun pudesse terminar sua frase, o corpo de Jian Li já havia desaparecido da área à sua frente. Num instante, subitamente, um raio de espada contendo uma energia vital incomparável atingiu com força as costas de Xiao Yun. As pupilas de Xiao Yun se contraíram e o poder espiritual do caos dentro de seu corpo circulou descontroladamente. Ao mesmo tempo, sua mão não ficou parada. Uma longa lança brilhante apareceu na mão de Xiao Yun. Xiao Yun empurrou a longa lança para trás com força, e uma vasta energia irrompeu. A luz da lança, imbuída de poder divino do caos, colidiu com a luz da espada. A colisão da luz da espada e da luz da lança produziu uma onda de ki que quase destruiu tudo. A matriz protetora da arena de artes marciais se despedaçou simultaneamente, e a energia vital intensa fez com que todos na cordilheira tremessem, como se tivessem sido atingidos violentamente por um martelo gigante. O centro da arena de artes marciais foi imediatamente obscurecido por uma infinidade de fumaça e feixes de luz deslumbrantes. A força desses dois é simplesmente assustadora. Essa matriz é algo que nem mesmo um especialista supremo consegue quebrar, mas uma única colisão entre eles a despedaçou. Eles são realmente fortes demais. De fato, esse poder destrutivo já é comparável ao de um especialista quase imperador. Será essa a força dos maiores prodígios do antigo continente estéril hoje em dia? É verdadeiramente aterrador. Ambos não têm nem 30 anos, mas com essa idade, possuem uma força comparável à de um quase imperador. Isso é simplesmente sem precedentes. Não muito longe da arena de artes marciais, todos conversavam com os olhos cheios de extremo choque. Essa arena de artes marciais estava equipada com uma matriz defensiva de alto nível, que nem mesmo os grandes cultivadores supremos de 9º nível comuns conseguiam destruir. Mesmo um especialista quase imperador teria que fazer um esforço considerável para destruí-lo. No entanto, uma simples colisão entre o brilho de uma espada e o brilho de uma lança, disparada por ambos, a estilhaçou, revelando-se terrivelmente forte. Ninguém conseguia compreender a força dos dois. Zhou Lai Wu, que estava próximo, sentiu a aura aterradora surgir ao seu redor, e seu rosto se contorceu de uma forma extremamente feia, com o coração repleto de excitação e medo. O mais empolgante era que a força de Xiao Yun havia atingido um nível tão extraordinário que desafiava os céus.
No entanto, Jian Li também poderia enfrentar Xiao Yun, o que deixou Zhou Lai Wu extremamente apreensivo. Com uma força não inferior à de Xiao Yun, aliada ao talento do próprio Jian Li, a seita demoníaca primordial provavelmente o protegeria a todo custo. Seu desejo de vingança seria tão difícil quanto ascender aos céus. Os outros discípulos comuns ao redor estavam imersos no que aterrador dos dois, seus corações completamente subjugados por eles. Até mesmo Xia Qingjin, que estava longe, tinha um brilho de admiração nos olhos. Embora também fosse uma prodígio desta era, Xia Qingjin sentia que havia um abismo intransponível entre ela e os outros. Não é conveniente liberar todo o nosso poder aqui, vamos lutar no céu. Nesse instante, uma voz grave ecoou do centro da arena de artes marciais, que estava coberta de poeira. Eu tive a mesma ideia. Imediatamente depois, outra voz clara se fez ouvir. Svi, svi, svi. Momentos depois, duas figuras, emanando imenso poder espiritual, dispararam em direção às nuvens como se quisessem atravessar o céu. Em pouco tempo, raios de luz irradiaram do céu e estrondosos ecoaram por toda a terra sagrada de Taishuan. Ondas de Qi bombardeavam continuamente a área de cima para baixo, causando graves danos a várias partes da terra sagrada de Taishuan. A energia vital que ocasionalmente rompia no céu fazia com que todos na arena de artes marciais sentissem um arrepio na espinha e seus corpos tremessem constantemente, sem ousar olhar diretamente para a batalha no céu. Devido a esse que aterrorizante, os anciãos da seita demoníaca primordial ativaram a matriz guardiã da terra sagrada Taishuan. No céu acima da terra sagrada de Taishuan, Jian Li e Xiao Yun estavam envolvidos em uma batalha extremamente feroz. Ambos desencadearam diversas artes secretas de habilidades divinas de alto nível. As nuvens e o espaço ao redor foram envolvidos por auras destrutivas, emitindo rugidos violentos. Jian Li empunhava a espada divina Panvu, e ondas de vasta intenção da espada primordial cintilavam ao redor de seu corpo enquanto ele atacava Xiao Yun continuamente. O poder espiritual da escritura imortal da reencarnação e o poder do corpo imortal das miríades de leis brilharam com um esplendor deslumbrante. Do outro lado, Xiao Yun empunhava uma longa lança dourada esculpida com profundos padrões do Dao. Ele liberou seu poder espiritual do caos, resistindo continuamente à terrível ofensiva de Jian Li enquanto lançava poderosos contra-ataques. Capítulo 501 Imunidade de Mana Poderosa. O poder aterrador do caos envolveu Xiao Yun, e várias luzes maravilhosas e habilidades divinas irromperam com uma aura extremamente feroz. Sob a influência entrelaçada de vários poderes, o próprio Xiao Yun era como um deus da guerra sem igual. No entanto, naquele momento Xiao Yun parecia um pouco desgrenhado. Mesmo após usar o poder da escritura imortal caótica e do corpo imortal do caos, ele ainda estava em desvantagem, com muitas marcas de espada aparecendo em seu corpo. Embora o ataque de Xiao Yun fosse igualmente feroz, sua velocidade era muito inferior à de Jian Li. Jian Li possuía a grande técnica Kunpen, as asas de Deus e demônio do Sutra da prisão supressora de Deus e demônio, e o aprimoramento do corpo real do vazio proveniente do corpo imortal das miríades de leis, fazendo com que sua velocidade atingisse um nível extremamente assustador. Mesmo que Xiao Yun utilizasse as artes marciais de movimento de alto nível da Terra Sagrada do Caos, ele ainda não conseguiria acompanhar Jian Li. Conforme a batalha progredia, a longa lança dourada de Xiao Yun também passou a apresentar tênues marcas de espada, juntamente com resquícios da intenção da espada da Unidade Suprema. Corpo imortal do caos. É só isso que você tem. Mostre todos os seus outros golpes. Depois de mais de 100 rodadas, Jian Li viu que Xiao Yun ainda era facilmente subjugado por ele e disse lentamente. Jian Li esperava que essa batalha com Xiao Yun fosse extremamente agradável, mas a luta acabou superando suas expectativas. Embora a força de Xiao Yun fosse formidável, já comparável à de um quase imperador do terceiro nível comum, isso não fez com que Jian Li sentisse qualquer pressão. O poder do caos, capaz de destruir tudo, não deixou Jian Li muito cauteloso. A escritura imortal da reencarnação de Jian Li e o poder imortal das miríades de leis de seu corpo imortal das miríades de leis não eram de forma alguma inferiores aos de Xiao Yun. Afinal, o corpo imortal das miríades de leis de Jian Li integrava muitos físicos divinos de alto nível e vários físicos poderosos. Individualmente, eles poderiam não superar o corpo imortal do caos, mas quando combinados, juntamente com a profundidade desses físicos, eles poderiam rivalizar completamente com o corpo imortal do caos, ou até mesmo ser mais fortes. A batalha apenas começou, não comemorem tão cedo, disse Xiao Yun friamente com o rosto pálido e gélido. O cenário dessa batalha também superou a imaginação de Xiao Yun. Anteriormente, confiando em seu corpo imortal do caos invencível e em sua escritura imortal caótica, ele podia facilmente subjugar todos os seus inimigos. Contudo, contra Jian Li, sua força quase invencível não teve efeito algum. Ele não conseguiu sequer tocar a barra das roupas de Jian Li. Sua força arrogante foi completamente inútil diante de Jian Li. Ele se sentia como um palhaço, sendo usado como brinquedo por Jian Li. É melhor você se apressar. Se eu perder a paciência, você vai se dar mal, disse Jian Li indiferentemente, atacando continuamente com várias habilidades divinas poderosas. Selo da grande mão do vazio, técnica do grande dragão do trovão, espada da unidade suprema, luz da tribulação do Dao celestial. Todos os tipos de artes secretas de nível supremo e habilidades divinas aterrorizantes surgiram como ondas de destruição. O espaço ao redor ecoava com sons violentos de estilhaços, onda após onda. À medida que Jian Li liberava mais artes secretas e habilidades divinas, Xiao Yun ficava ainda mais desgrenhado. Seu corpo imortal do caos estava quase destruído, e manchas de sangue espirravam ao seu redor.
Ótimo, já que você está tão ansioso pela derrota, vou te satisfazer. Depois de um longo tempo, Xiao Yun finalmente não conseguiu se conter e soltou um rugido. Jian Li também tinha um olhar de expectativa. Se derrotasse o corpo imortal do caos com tanta facilidade, seria muito desinteressante. Nessa batalha, Jian Li também pretendia se moderar. Afinal, era impossível matar de fato esse corpo imortal do caos. Xiao Yun era diferente daqueles Zhoutong de antes, sendo um prodígio incomparável da Terra Sagrada do Caos e o possuidor do corpo imortal do caos. Se ele realmente o matasse na frente de todos, provavelmente toda a Terra Sagrada do Caos enlouqueceria e não o deixaria impune. Portanto, Jian Li planejou forçar o uso de todas as cartas na manga e habilidades divinas de Xiao Yun nesta batalha para que, quando precisasse matar Xiao Yun no futuro, tivesse uma certeza maior de um golpe fatal. Habilidade divina do caos, imunidade à mana. Xiao Yun sussurrou, e uma luz imortal caótica incomparavelmente intensa brilhou ao redor de seu corpo. Rajadas de poder divino do caos ecoavam continuamente ao redor de Xiao Yun, fazendo-o parecer um ser celestial. O poder divino do caos expandiu-se continuamente e, gradualmente, leis do caos distorcidas pareceram surgir ao redor do corpo de Xiao Yun, distorcendo tudo ao seu redor. Voxos, voxos, voxos. Após ativar a imunidade à mana, os inúmeros e terríveis ataques de habilidade divina desferidos por Jian Li foram completamente absorvidos pelas leis do caos ao redor do corpo de Xiao Yun. Por mais terríveis que fossem as artes secretas da habilidade divina, elas não causaram nenhum dano ao atingirem o corpo de Xiao Yun. As pupilas de Jian Li se contraíram de perto. Habilidade divina do caos, imunidade à mana. Essa habilidade divina do corpo imortal do caos era um bug muito grande. Ela conferia imunidade direta contra ataques de mana. Vamos ver então se essa imunidade à mana pode ser quebrada. Jian Li estreitou ligeiramente os olhos e, em seguida, liberou várias habilidades divinas diferentes, lançando um ataque ainda mais feroz contra Xiao Yun. Jian Li, é uma honra para você liberar esta minha habilidade divina. O corpo de Xiao Yun foi envolvido por uma aura majestosa incomparável. Nenhuma das muitas habilidades divinas liberadas por Jian Li conseguiu fazer Xiao Yun se sentir ameaçado. O poder da imunidade à mana encheu Xiao Yun de confiança. Era como se ele tivesse retornado àquela postura dominadora e invencível que reinava sobre o mundo. Honra? Você acha mesmo que é invencível só com imunidade à mana? Disse Jian Li, indiferente. Assim que sua voz se calou, uma chama branco-acinzentada de temperatura extremamente alta surgiu atrás de Jian Li. O aparecimento dessa chama pareceu incendiar todo o céu, e as nuvens e o espaço ao redor emitiram sons de rasgo. Feng Wuyan, Xiao Yun é de fato digno de ser o prodígio incomparável da sua terra sagrada do caos. Sua força é verdadeiramente inigualável. Não muito longe, no alto do céu, um velho de barba branca e compleição mediana acariciava a barba, com os olhos cheios de um brilho estranho. Ao lado do velho de barba branca estava outro velho vestido com um manto taoísta azul escuro. Ambos possuíam uma misteriosa presença de Qi ao seu redor, obscurecendo suas figuras e seu próprio Qi, de modo que os dois que lutavam à distância estavam completamente alheios à presença deles. Velho Lin, o Jian Li da sua seita demoníaca primordial é realmente poderoso. Eu realmente não sei como esse monstro cultiva. Quase esvaziamos nossos cofres para cultivar esse Xiao Yun, e mesmo assim ele ainda é facilmente suprimido pelo seu Jian Li. Ai de mim! O grande ancião Feng Wuyan da Terra Sagrada do Caos suspirou com um olhar de cansaço nos olhos. Feng Wuyan sabia que sua palavra reprimido ainda era muito branda. Era simplesmente Jian Li esmagando Xiao Yun unilateralmente. Feng Wuyan ficou verdadeiramente sem palavras e completamente incapaz de compreender. Xiao Yun, possuindo tanto o corpo imortal do caos quanto a escritura imortal caótica, parecia ser uma existência invencível, não importava como se olhasse para ele. Por que ele se mostrou tão patético diante de Jian Li? Além disso, ambos estavam no mesmo reino, o que mergulhou Feng Wuyan em profundas dúvidas. Quando foi que o corpo imortal do caos e a escritura imortal caótica juntos se tornaram incapazes de esmagar todos no mesmo reino? E esse é o talento do Jian Li. Nossa seita demoníaca primordial não se dedicava muito ao cultivo. O grande ancião Lin Yuan da seita demoníaca primordial deu uma risadinha, com os olhos cheios de alegria. Acho que você depositou muita esperança nesse corpo imortal do caos e o protegeu demais, não permitindo que ele passasse por muito tempo. Talvez seja por isso que Xiao Yun está tão patético diante de Jian Li. Lin Yuan continuou com um tom de seriedade na voz. Capítulo 502 Derrote Xiao Yun. Enquanto Lin Yuan falava, Feng Wuyan mergulhou em profunda reflexão. Desde que Xiao Yun foi acolhido pela Terra Sagrada do Caos, além da restauração inicial de seu físico, ele esteve sob a proteção da Terra Sagrada do Caos. Embora muitos anciãos da Terra Sagrada do Caos também treinassem com Xiao Yun para complementar suas deficiências e experiência em combate. No entanto, afinal, não se tratava de uma batalha de vida ou morte, mas sim de uma batalha de orientação, que poderia aprimorar as artes marciais e a habilidade divina de Xiao Yun, mas não seria capaz de fortalecer sua vontade de lutar e suas habilidades de combate. Além disso, devido à força de seu físico e técnica de cultivo, Xiao Yun sempre esmagava seus oponentes, raramente tendo batalhas equilibradas que o obrigassem a lutar com todas as suas forças. Portanto, embora o poder de combate de Xiao Yun fosse genuinamente forte, seu domínio de habilidades e artes marciais, bem como o desenvolvimento de seu corpo imortal do caos, ainda eram inferiores aos de Jian Li. Talvez você tenha razão. Confiar em talento invencível e em uma técnica de cultivo invencível não é suficiente para cultivar os mais poderosos mestres do pico. Depois de um longo tempo, Feng Wuyan suspirou. Lin Yuan ergueu as sobrancelhas. Ele não esperava que seu antigo rival concordasse com o que ele disse. Não vamos falar sobre isso. Como está o andamento da situação?
Perguntou Lin Yuan, observando a batalha à distância. Lá no alto do céu, ao longe, como Xiao Yun havia liberado a habilidade divina de imunidade à mana que desafia os céus. Ele não era mais tão passivo e começou a contra-atacar. No entanto, depois que Jian Li liberou suas terríveis chamas espirituais, Xiao Yun pareceu um tanto constrangido. Afinal, as chamas espirituais de Jian Li incorporavam muitas chamas diferentes, que não só podiam causar danos terríveis à energia mental, como também possuíam temperaturas extremas capazes de transformar tudo em nada. Portanto, mesmo tendo cultivado a habilidade divina de imunidade à mana, Xiao Yun ainda era extremamente cauteloso. Tudo está indo bem, só falta o momento em que eles demonstrarem toda a sua loucura, murmurou Feng Wuya em voz baixa com um lampejo de fervor nos olhos. Que bom! É uma pena que esses dois ainda não tenham amadurecido completamente. Se pudéssemos esperar que se tornassem verdadeiros especialistas de elite, nossas chances de vitória seriam muito maiores, disse Lin Yuan suavemente, com um olhar de pesar nos olhos. Feng Wuya assentiu com a cabeça e então olhou para a grande batalha à distância. No campo de batalha não muito distante, a terrível e incomparável chama do Imperador do Vazio Inferior girava em torno do corpo de Jian Li. A temperatura extremamente alta fez com que o espaço circundante ficasse excepcionalmente distorcido. Mesmo com imunidade à mana, Xiao Yun ainda sofria com as temperaturas excepcionalmente altas e seu manto roxo-dourado já estava bastante rasgado. Ele havia perdido completamente sua aparência graciosa e extraordinária. Punho Divino do Caos. Após algum tempo, Xiao Yun desencadeou mais uma vez uma terrível e incomparável habilidade divina do Punho do Dao. O poder do caos pulsava continuamente no corpo de Xiao Yun, concentrando-se em seus punhos e atacando Jian Li. Isto está ficando interessante. Jian Li percebeu o poder aterrador que emanava de Xiao Yun e murmurou para si mesmo. Corpo verdadeiro do Deus Demônio. Jian Li então liberou a habilidade divina suprema de seu Sutra da prisão supressora de deuses e demônios. A semente de Deus Demônio dentro de seu corpo brilhou, e Jian Li se transformou em um antigo Deus Demônio, com todo seu corpo preenchido por uma luz negra dourada deslumbrante e incomparável. Ao mesmo tempo, Jian Li desencadeou o punho da reencarnação eterna, e o poder da reencarnação e os inúmeros poderes imortais dentro de Jian Li surgiram continuamente. Jian Li, usando seu poder aterrador, também atacou Xiao Yun. O rosto de Xiao Yun iluminou-se imediatamente de alegria ao ver Jian Li ousando confrontá-lo diretamente. Esse punho divino do caos era a habilidade divina do caos que ele havia compreendido mais profundamente. E ele estava confiante de que poderia subjugar Jian Li com essa habilidade divina. Bum! Num instante os dois, tendo liberado suas terríveis habilidades divinas, colidiram. Uma aura destrutiva se espalhou por toda parte, e rugidos ecoavam continuamente no espaço circundante. No centro, o imenso poder formado pela convergência de inúmeras luzes preto-douradas e uma grande quantidade de poder do caos cintilava constantemente. Como isso é possível? Xiao Yun, em meio à colisão, estava completamente horrorizado. O impacto terrível dilacerava seu corpo constantemente, causando-lhe uma dor excruciante. No entanto, ele percebeu que Jian Li do outro lado não demonstrava nenhuma emoção, como se não tivesse sido afetado em nada. Ele possuía a habilidade divina de imunidade à mana, que desafiava os céus, como ele poderia. Dengue. Enquanto Xiao Yun ainda estava perplexo, um poder aterrador irrompeu repentinamente do lado de Jian Li novamente. Uma marca de punho contendo intenções demoníacas antigas e caóticas surgiu mais uma vez. Xiao Yun, já em situação difícil, teve as pupilas contraídas e um medo imenso surgiu em seu coração. Rapidamente cruzou os braços, circulando seu poder divino do caos para se proteger, resistindo ao golpe. No instante, a marca do punho atingiu Xiao Yun. Mesmo com imunidade à mana, a marca do punho carregava uma vontade tirânica e frenética, atingindo diretamente as mãos de Xiao Yun. Com uma colisão violenta, as mãos de Xiao Yun foram esmagadas diretamente na carne moída, e inúmeras gotas de sangue fresco espirraram por toda parte. Xiao Yun perdeu a consciência instantaneamente e caiu no chão. Este punho celestial demoníaco ancestral caótico é tão forte, murmurou Jian Li para si mesmo, olhando para Xiao Yun, que havia sido derrotado por ele. O punho celestial demoníaco ancestral caótico que Jian Li acabará de usar era o que ele obteve na planície norte. Após muitas sessões de cultivo e com a ajuda da Pedra da Iluminação, Jian Li havia cultivado com sucesso essa terrível técnica de punho. Este sangue. Nesse instante, Jian Li sentiu subitamente uma série de vibrações provenientes da Pedra Imortal da Criação dentro de seu corpo. Era o sangue que espirrava dos braços destroçados de Xiao Yun. Parte desse sangue continha um qi inexplicável, que atraiu o movimento incomum da Pedra Imortal da Criação. Este é o sangue natal do corpo imortal do caos. Porque ele pode fazer vibrar a Pedra Imortal da Criação. Não importa, vou coletar primeiro. Jian Li respirou fundo e recolheu o sangue natal pertencente ao corpo imortal do caos que estava espalhado entre o sangue. E o anel espacial de Xiao Yun? Os olhos de Jian Li brilharam. Em meio ao sangue espalhado de Xiao Yun, havia um antigo anel espacial. Ao observar esse anel espacial, Jian Li também o pegou sem hesitar. Ele não conseguiu matar Xiao Yun, então tomar seu anel espacial seria sua recompensa. Ele perdeu tão facilmente? Feng Wuya olhou à distância para Xiao Yun, cujos braços estavam destroçados e que caía no chão, parecendo um tanto atordoado. Ele nem percebeu Jian Li coletando a essência sanguínea do corpo imortal e o anel espacial de Xiao Yun. Desde sua estreia, Xiao Yun era invencível, dominando tudo. Agora, ele havia sido facilmente derrotado por Jian Li. Xiao Yun usou todos os seus recursos, lutando de forma justa e honesta, dando o máximo de si, mas mesmo assim perdeu, sem qualquer suspense. Isso significava que não importava quantas vezes lutassem novamente, Xiao Yun ainda não teria chance de vencer. Essa derrota pode ser uma coisa boa para Xiao Yun, disse Lin Yuan casualmente ao lado.
Feng Wuyan ponderou, depois assentiu levemente talvez. A jornada de Xiao Yun tinha sido tranquila demais, sem nenhum contratempo ou fracasso. Como alguém poderia atingir o mais alto nível de força em um caminho tão tranquilo? Em vez de deixá-lo falhar em uma partida mais crucial no futuro, era melhor deixá-lo experimentar a dor da derrota agora. Espero que esta derrota o faça ir mais longe, murmurou Feng Wuyan para si mesmo. Capítulo 503. A convocação do mestre da seita. Bum! No céu, um corpo ensanguentado caiu, aterrissando no campo de treinamento com um estrondo alto. Todos no campo de treinamento olhavam fixamente para o corpo no centro, com a mente a mil. Logo em seguida, um jovem como um imortal banido desceu novamente dos céus. Era Jian Li. O manto branco de Jian Li estava imaculado, sua aura extraordinária, e ele não apresentava ferimentos, um contraste gritante com Xiao Yun, cujos braços já estavam bastante machucados. Xiao Yun perdeu. Nossa invicta alteza jovem Xiao Yun perdeu. Eu não aceito isso. Como a jovem alteza Xiao Yun pôde perder? A jovem alteza Xiao Yun é invencível. Minha jovem alteza Xiao Yun perdeu. Como isso pôde acontecer? Não consigo acreditar que algo assim tenha ocorrido. Os habitantes da Terra Sagrada do Caos e da família Zhou expressaram sua incredulidade. A cena diante deles era inimaginável. Sua Alteza Jovem Xiao Yun havia perdido de forma tão humilhante. Será que aquele ainda era o invencível Sua Alteza Jovem Xiao Yun? Em contraste, Jian Li, do outro lado, saiu completamente ileso. Claramente, embora a batalha acima tenha sido intensa, foi uma luta sem qualquer suspense. Filho divino Jian Li venceu. Continuem fingindo, continuem fingindo. Exatamente. Que invencibilidade! Ele ainda foi facilmente derrotado pelo nosso filho divino Jian Li. Diferença. O que é a diferença? Isto é a diferença. Por outro lado, os numerosos discípulos da seita demoníaca primordial estavam em êxtase soltando vivas fervorosas. A frustração anterior desapareceu, substituída por uma alegria sem igual. Ancião Zhou pode perguntar a Vossa Alteza Xiao Yun se ele ainda deseja continuar lutando amanhã. Xia Qingjin, não muito longe dali, sorriu como uma flor desabrochando ao dizer isso para Zhou Laiwu, que estava com semblante sério. Zhou Laiwu bufou friamente, não disse mais nada e saiu com uma expressão sombria. Em seguida, o pessoal da Terra Sagrada do Caos e da família Zhou, suportando as provocações da seita demoníaca primordial, partiu com Xiao Yun, gravemente ferido e visivelmente frustrado. Irmã Sênior Xia, eu não falhei na minha missão, felizmente derrotei Xiao Yun. Jian Li então se aproximou de Xia Qingjin, sorrindo. Isso ainda é sorte. Olha o que você fez com a Xiao Yun. Xia Qingjin lançou um olhar encantador para Jian Li. Parabéns, jovem mestre, por derrotar Xiao Yun com tanta maestria. Desta vez, o jovem mestre se tornará verdadeiramente renomado em todo o continente antigo estéreo. Mu Qinju também se aproximou de Jian Li para parabenizá-lo. Antes de ser derrotado por Jian Li, Xiao Yun já havia passado por inúmeras batalhas. E sua força e talento extraordinários já o haviam levado a ser reconhecido por todos como a pessoa mais talentosa da era atual, verdadeiramente o prodígio mais forte. No entanto, agora que ele havia perdido para Jian Li, toda a fama que Xiao Yun havia acumulado antes servia para alavancar a carreira de Jian Li. Jian Li havia substituído Xiao Yun como o prodígio mais forte. Tang Yunin, que estava por perto, também olhou para Jian Li com um brilho estranho nos olhos, o afeto neles quase se solidificando. A fama não me serve para nada, a força é o mais importante. Jian Li deu um leve sorriso. Isso pode não ser verdade, disse Xia Qingjin, com um tom significativo. Jian Li ficou surpreso. Será que essa fama de prodígio mais forte realmente traria algum outro benefício? Irmã Sênior Xia, pare de ser tão misteriosa. Que utilidade tem essa fama? Perguntou Jian Li. Eu também não sei, mas você chamou a atenção do mestre da seita. Agora mesmo, o mestre da seita enviou uma mensagem convocando você. Xia Qingjin conteve o sorriso e então disse seriamente. O mestre da seita demoníaca primordial quer me convocar? Os olhos de Jian Li se estreitaram ligeiramente. Vossa Alteza, estes dois realmente possuem uma força formidável. São dignos de serem os dois prodígios mais fortes do antigo continente estéreo desta era. 300 li a oeste da terra sagrada de Taishuan, sussurrou uma figura usando uma máscara preta. Ao lado da figura mascarada de preto, havia um homem vestido com uma túnica branca, cujo corpo inteiro estava obscurecido por inúmeras forças misteriosas. O homem de vestes brancas olhou para a terra sagrada de Taishuan à distância, um brilho estranho cintilando em seus olhos. Infelizmente não podemos usar esses dois. Nosso templo da reencarnação também não possui tais talentos, disse o homem de vestes brancas. Descobriu-se que o homem de vestes brancas era ninguém menos que o mestre do templo da reencarnação. Ambos haviam testemunhado a batalha entre Jian Li e Xiao Yun. Vossa Alteza, então devemos. A figura fez um gesto como se estivesse cortando a garganta, perguntando ao mestre do templo da reencarnação. Não há necessidade. Embora sejam fortes, ainda não chegaram ao ponto de reverter tudo. Se realmente os matarmos, a seita demoníaca primordial e a terra sagrada do caos podem romper relações conosco prematuramente. O mestre do templo balançou a cabeça levemente, continuando. O tempo está a nosso favor agora. Não há necessidade de fazer nada além disso. A figura assentiu com a cabeça. A situação atual entre o templo da reencarnação e as grandes potências, como a terra sagrada do caos e a seita demoníaca primordial, era muito delicada, formando um equilíbrio sutil. Se esse equilíbrio fosse rompido agora, poderiam surgir novas variáveis, o que não era o que o mestre do templo da reencarnação desejava. Então vamos esperar pacientemente.
Será que já não sabemos o que aqueles velhotes estão pensando? Estou realmente ansioso para ver suas expressões desesperadas e frenéticas. A figura emitiu uma voz baixa e rouca, e o reino do vazio ao redor pareceu emitir um leve tremor. Muito bem, devemos voltar agora. Não seria bom atrair a atenção daqueles velhotes mais tarde, disse então o mestre do templo da reencarnação em voz baixa. A figura assentiu com a cabeça e os dois então se transformaram em um rastro de luz, desaparecendo no reino do vazio. Terra Sagrada Taishuan, numa terra espiritual repleta de luz espiritual brilhante. Jian Li caminhou lentamente para a terra espiritual. A brilhante luz espiritual ao redor transmitia uma sensação excepcionalmente suave a Jian Li. Fios de luz espiritual percorreram o corpo de Jian Li. Que energia espiritual é essa? É tão poderosa. Ao sentir essa energia espiritual, Jian Li ficou surpreso. Ele podia sentir que, sob a nutrição dessa energia espiritual, a impressão suprema dentro de seu corpo estava condensando rapidamente a oitava faixa dourada. Estrondo. Após algum tempo, uma aura aterradora e sem paralelo emanou do corpo de Jian Li. A oitava faixa dourada na marca suprema de Jian Li se formou completamente, e a aura pertencente ao oitavo nível do Reino Supremo circulou ao redor de Jian Li. Uma descoberta revolucionária? Os olhos de Jian Li brilharam. Ele não esperava tal benefício de encontrar o mestre da seita, rompendo diretamente com um reino menor. Após ter alcançado a revelação, Jian Li continuou a trilhar seu caminho cada vez mais fundo no mundo espiritual. Em breve, Jian Li chegou às profundezas da terra espiritual. Na área central das profundezas da terra espiritual, um corpo espiritual que irradiava uma luz dourada brilhante estava sentado de pernas cruzadas. Uma vasta aura emanou do corpo espiritual, e toda a energia espiritual de toda a terra espiritual fluiu em sua direção. Nome Li Daolin. Reino, nono nível do reino do quase imperador. Identidade, corpo espiritual do líder da seita do diabo iniciante. Este é o corpo espiritual do líder da seita do diabo primordial. O coração de Jian Li parou por um instante. Apenas um corpo espiritual possui o cultivo do nono nível do quase imperador. Este líder da seita do diabo primordial é simplesmente poderoso demais. Capítulo 504 Três Tesouros. Um corpo espiritual, como clone de um Ki de Jian Li que se transforma em três puros, é o segundo clone de um cultivador, possuindo usos e poder misteriosos incríveis. Em geral, a força de um corpo espiritual não pode exceder a do corpo físico. Isso significa que a força do líder da seita demoníaca primordial, em seu corpo principal, também não é inferior à de um quase imperador do nono nível. Jian Li podia sentir claramente o poder aterrador contido naquele corpo espiritual. Diante de tal poder, Jian Li se sentia como um pequeno barco no oceano, capaz de virar a qualquer momento. Parece que ele ainda tem um longo caminho a percorrer, pensou Jian Li. O abismo entre os quase imperadores é intransponível. Mesmo que ele possua muitos métodos, quem dentre aqueles que podem cultivar até o nível de quase imperador não tem uma oportunidade surpreendente e meios extraordinários? Saudações, mestre da seita. Jian Li então refletiu sobre seus pensamentos e fez uma reverência respeitosa. Jian Li, você é muito bom. Eu vi a batalha agora há pouco. O fato da seita demoníaca primordial ter um prodígio como você me enche de grande satisfação. Disse-lhe Daolin lentamente com os olhos cheios de ternura. É isso que eu devo fazer, respondeu Jian Li humildemente. O mérito deve ser recompensado. Você é um prodígio da minha seita demoníaca primordial. Entre no meu cofre de tesouros e escolha livremente 3 tesouros. Disse-lhe Daolin, indiferente. Voxox. Após falar, Li Daolin acenou com a mão direita e um vórtice dourado se formou ao lado de Jian Li. Dentro do vórtice dourado emanava uma luz espiritual excepcionalmente rica, com uma aparência extremamente sagrada. Este era o próprio cofre de tesouros de Li Daolin, o pequeno mundo, contendo muitos tesouros raros. Sim, obrigado, mestre da seita. Jian Li respirou fundo, não recusou e entrou diretamente no cofre do tesouro do pequeno mundo. Jian Li sabia que se Li Daolin quisesse lidar com ele, não precisaria de nenhum meio, então Jian Li não estava preocupado com nenhum perigo. Isto, como esperado de um especialista de alto nível do quase imperador do nono nível, todos estes itens são tesouros supremos. Olhando para os inúmeros tesouros no cofre, os olhos de Jian Li ficaram vermelhos, desejando poder saquear tudo. O cofre do tesouro continha uma vasta quantidade de tesouros raros e exóticos, remédios espirituais com dezenas de milhares, até mesmo milhões de anos. E muitas pílulas espirituais de nível imperador que eram revigorantes, armas imperiais, diversos materiais espirituais. Jian Li pensava que já havia aproveitado muitas oportunidades e visto o suficiente, mas ao ver tantas coisas, não pôde deixar de se maravilhar. 3 itens. Jian Li respirou fundo. Já que eram 3 itens, ele teria que escolher com cuidado. Logo em seguida, Jian Li selecionou meticulosamente os numerosos tesouros no cofre. Os tesouros no cofre eram todos os tipos de itens raros, várias coisas benéficas para a alma, o corpo físico e o cultivo. Após algum tempo, Jian Li viu uma chama emitindo uma aura aterradora em um dos lados do cofre do tesouro. Essa chama tremulava suavemente, parecendo extremamente delicada. No entanto, Jian Li conseguia sentir o poder espacial contido naquela chama. Essa era a chama do Imperador do Espírito Vazio, que continha poder espacial e podia ignorar barreiras espaciais, incinerando diretamente os inimigos. A chama do Imperador do Espírito Vazio também era extremamente aterrorizante entre as chamas espirituais de rank Imperador. Não inferior à chama do Imperador do Vazio que Jian Li havia obtido anteriormente, em alguns aspectos, era ainda mais forte. Afinal, a capacidade de ignorar o espaço oferecia mais possibilidades. Ele precisava aceitar isso.
Jian Li respirou fundo e então recolheu a chama do imperador do espírito vazio. Jian Li continuou a escolher no cofre do tesouro, deslumbrado pelos inúmeros tesouros ao seu redor. Mestre, há um cristal da alma do Dao imortal aqui, você deve pegá-lo. Ele pode aumentar o poder da alma e condensar a alma de um imperador imortal, concedendo uma alma eterna. Assim que Jian Li estava escolhendo, a voz da besta do pesadelo soou em sua mente. Alma do imperador imortal. Os olhos de Jian Li se estreitaram ligeiramente. Ele então olhou para um cristal cinza escuro não muito distante. Esse cristal parecia comum e um tanto danificado, aparentemente sem nenhuma peculiaridade. Tem certeza de que este é um cristal da alma do Dao imortal? Jian Li franziu ligeiramente a testa. Certamente. Sou uma besta do pesadelo, com percepção de alma única, não me enganarei. A besta do pesadelo continuou. Este cristal da alma do Dao imortal foi contaminado pelo poder da alma da raça do espírito maligno e não pode ser usado. Mas tem uma maneira de purificá-lo. Muito bem, então será esta. Jian Li respirou fundo. A alma do imperador imortal é a manifestação do poder da alma em seu extremo, possuindo uma alma terrivelmente incomparável. O corpo divino imortal de Su Ming também era um físico de alto nível antes, mas foi destruído por Jian Li antes que pudesse amadurecer completamente. O corpo físico de Jian Li é tão poderoso precisamente por causa dos inúmeros corpos que ele fundiu. Se ele conseguisse alcançar a alma do imperador imortal, combinada com o cultivo de seu corpo físico, Jian Li acreditava que seria verdadeiramente invencível. Então Jian Li pegou esse cristal comum. Após coletar o cristal, Jian Li continuou a escolher no cofre do tesouro. É muito difícil de encontrar, suspirou Jian Li. Havia tesouros demais ali, deixando-o completamente indeciso sobre como escolher. Entre eles, havia muitas técnicas secretas de habilidades divinas de alto nível, todas de rank imperador, e diversos materiais de alto nível, que poderiam servir como materiais principais para uma arma de imperador do caminho supremo. Se tudo mais falhar, ele encontrará um material que possa refinar uma arma imperial, pensou Jian Li consigo mesmo. Após algum tempo, Jian Li repentinamente sentiu a pedra imortal da criação dentro de seu corpo vibrar levemente, assim como o sangue da essência do corpo imortal do caos antes. Jian Li franziu ligeiramente a testa e começou a procurar o item que causava anomalia na pedra da criação da imortalidade. Logo depois, Jian Li encontrou uma garrafa de jade em um canto do cofre do tesouro. Esta garrafa de jade continha um frasco de sangue dourado, que parecia extremamente sagrado. Este é o sangue essencial do mestre do salão da primeira geração do Templo da Reencarnação, o corpo imortal da reencarnação. Nesse momento, uma voz baixa veio de fora do cofre do tesouro. Era a voz do líder da seita do diabo iniciante. O sangue essencial do corpo imortal da reencarnação? Jian Li franziu ligeiramente a testa. Por que essa pedra imortal da criação estava tão ávida pela essência sanguínea desses físicos imortais? Contudo, Jian Li não hesitou muito e o pegou imediatamente. Essa essência sanguínea de físico imortal era uma oportunidade rara que não poderia ser procurada, e outros tesouros poderiam ser encontrados novamente. Seria difícil entrar nesse cofre do tesouro da próxima vez. Após obter os 3 tesouros, Jian Li foi então envolvido por um raio de luz, que o transportou para fora deste pequeno mundo subterrâneo. Obrigado, mestre da seita, por me conceder os tesouros, disse Jian Li respeitosamente a Li Daolin após sair. Por enquanto cultive bem. Não nos resta muito tempo. Li Daolin murmurou em resposta e disse a Jian Li. Sim, mestre da seita, eu irei. Respondeu Jian Li. Li Daolin assentiu com satisfação e em seguida permitiu que Jian Li deixasse a terra espiritual. Não há nenhum vestígio de sua aura, parece que realmente não é você. Ao ver Jian Li partir, os olhos de Li Daolin brilharam de alegria, e ele murmurou algo em seu coração. Espero que ainda dê tempo. Então, Li Daolin soltou um suspiro quase imperceptível e fechou os olhos, continuando a cultivar. Toda a terra espiritual mergulhou novamente em silêncio. Capítulo 505 Reencontro com Sofia. Terra estéreo oriental, seita demoníaca das fontes amarelas. O sol escaldante no céu irradiava uma temperatura extremamente alta. No pico de entrada da seita demoníaca das fontes amarelas. No ponto mais alto havia uma mulher graciosa e bela, vestida de preto, que exalava um charme irresistível. A bela mulher olhava distraidamente para o céu distante, com o coração cheio de apreensão. Sua Alteza Santa, será que sua intuição estava errada? O jovem mestre realmente retornará hoje? Perguntou uma mulher de aparência clara e encantadora, vestida com um longo vestido verde, atrás da bela mulher. Descobriu-se que a mulher era Sofia, a santa da seita demoníaca das fontes amarelas. Hoje Tang Siki teve uma súbita premonição de que Jian Li parecia estar voltando, então ela estava esperando no pico da entrada desde o início da manhã. Ela esperou por muito tempo, mas ainda não havia sinal de Jian Li. King Hua não sei, mas sinto que o irmão júnior Jian Li está se aproximando cada vez mais de mim. Tang Siki sorriu levemente, revelando um sorriso encantador. King Hua, eu acredito em Vossa Alteza Santa. Ao lado de King Hua, Qiu Yui também sorriu. Os poucos que restaram continuaram ali parados estupidamente. O céu escureceu, mas o olhar de Tang Siki permaneceu firme. Sua Alteza Santa, por favor, coma alguma coisa. A senhora esperou o dia todo, não fará diferença esperar um pouco mais. Coma alguma coisa e depois volte para esperar pelo jovem mestre Jian Li.
Enquanto a luz das estrelas começava a cair do céu, King Hua não pôde deixar de dizer: "Não, quero que o irmão Jianli Jr. me veja assim que ele voltar." Tang Siki esperou teimosamente na entrada do pico. O vento frio que a envolvia roçava suavemente os cabelos etéreos de Tang Siki, e também agitava seu coração. "Irmã sênior, se você não comer, terei que lhe dar um castigo severo mais tarde." Nesse instante, uma voz clara e familiar soou nos ouvidos de Tang Siki. Os olhos de Tang Siki ficaram ligeiramente vermelhos e seu corpo tremeu um pouco. Então ela se sentiu envolvida por um abraço caloroso e familiar. "Jovem mestre, você realmente voltou!" exclamou King Hua, que estava ao lado deles, com os olhos cheios de surpresa. "Sim, estou de volta." Jianli sorriu levemente e disse suavemente. Após deixar o pequeno mundo do tesouro, Jianli mal podia esperar para retornar à seita demoníaca das Fontes Amarelas. No caminho, Jianli também aproveitou a oportunidade para interceptar a tentativa de Xiao Yun de obter a medicina espiritual de 800 mil anos. Ao olhar para Tang Siki, que era delicada como a água e tinha os olhos fixos nele, o coração de Jianli se enterneceu. Tang Siki foi a primeira mulher verdadeiramente importante na vida de Jianli depois que ele nasceu, e juntamente com as muitas experiências que compartilharam, ela ocupou um lugar único no coração de Jianli. 7 dias depois. Seita demoníaca das Fontes Amarelas. Salão da Essência Espiritual. No Salão da Essência Espiritual, muitos membros de alto escalão da seita demoníaca das Fontes Amarelas estavam reunidos. O salão apresentava uma cena harmoniosa de tilintar de taças e risos alegres. Sua Alteza Jianli é realmente poderoso demais. Até mesmo Xiao Yun da Terra Sagrada do Caos foi facilmente derrotado por Sua Alteza, aumentando consideravelmente o prestígio de nossa seita demoníaca primordial e da seita demoníaca das Fontes Amarelas. Eu conheço Xiao Yun. Disseram que ele era o prodígio mais forte, mas ele não foi derrotado por Sua Alteza Jianli? Sim, é uma pena que eu não estivesse lá para testemunhar o poder divino de Sua Alteza Jianli. Os muitos anciãos no Salão da Essência Espiritual conversavam entre si, suas palavras repletas de respeito e elogios a Jianli. No topo do Salão da Essência Espiritual, Jianli estava sentado com um sorriso, enquanto Tang Siki, com a tez rosada, servia vinho e comida para Jianli, atendendo-o com atenção. Por outro lado, Li Yuanxiao, o mestre da seita demoníaca das Fontes Amarelas, e Tang Hai, pai de Tang Siki, também ficaram extremamente satisfeitos. Especialmente Tang Hai, cujo rosto estava corado, enquanto muitos anciãos ao seu redor o elogiavam, porque sua filha havia encontrado uma pessoa tão poderosa e excelente como Jianli. Devido à grande batalha anterior contra Xiao Yun, Jianli já havia se tornado completamente famoso em todo o continente antigo estéreo. Muitas pessoas sabiam que a seita demoníaca primordial havia produzido um prodígio incomparável que havia suprimido Xiao Yun e se tornado o novo prodígio mais forte. Inúmeras mulheres, incluindo mulheres de destaque de diversas esferas de poder, desejavam se aproximar de Jianli, principalmente agora que a situação no continente antigo estéreo estava instável, com ameaças da raça das trevas e da raça do espírito maligno. Aproximar-se de Jianli proporcionaria uma maior sensação de segurança. Após trocar cumprimentos com os membros de alto escalão da seita demoníaca das Fontes Amarelas, Jianli presenteou-os com muitos tesouros. Esses tesouros não significavam nada para Jianli, mas para esses anciãos, representavam oportunidades raras e surpreendentes. Seita demoníaca das Fontes Amarelas. Um pico com uma energia espiritual extremamente rica. O pico estava adornado com formações extremamente poderosas, e muitas plantas espirituais exalavam uma fragrância muito rica. No topo do pico havia uma câmara secreta, cujos arredores estavam inscritos com várias runas defensivas e de ocultação de alto nível, suficientes para resistir à maioria das sondagens e danos. Ao redor, muitas pessoas da seita demoníaca primordial faziam guarda fielmente. Que pena, Yonshi e Li Qin foram para o campo de batalha. No quarto secreto, Jianli murmurou em voz baixa com um leve suspiro nos olhos. 2 dias antes, ele também havia procurado por Lu Yunxi e Li Qin, na esperança de alcançá-las. No entanto, foi uma pena que todos eles tivessem ido para o campo de batalha do Mar Estelar Celestial. Ao saber disso, Jianli enviou muitas pessoas da seita demoníaca primordial para protegê-los, além de uma quantidade considerável de recursos de cultivo. Jianli era bastante atencioso com suas mulheres. Quanto a Su Mengli, ela ainda estava passando pelo processo de transformação de sua ancestral raposa celestial demoníaca e ainda não havia emergido. Jianli sentiu uma leve preocupação no coração, mas essa preocupação não podia mudar nada. Mengli, espero que tudo corra bem. Jianli respirou fundo e reprimiu os pensamentos que lhe vieram à mente. Será que o anel espacial de Xiao Yun vai me reservar alguma surpresa? Jianli retirou o anel espacial de Xiao Yun. Após derrotar Xiao Yun, além de obter o sangue da essência do corpo imortal de Xiao Yun, Jianli também obteve o anel espacial de Xiao Yun. Ele não tinha tido tempo antes, mas agora finalmente tinha tempo para examinar adequadamente os tesouros neste anel espacial. Logo em seguida, Jianli canalizou seu sentido divino para o anel espacial de Xiao Yun para investigá-lo. Como é que cada um deles pode ser tão rico? Observando os inúmeros objetos espirituais no círculo espacial, a respiração de Jianli tornou-se mais rápida. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 506. O uso maravilhoso da pedra imortal da criação. No anel espacial de Xiao Yun, havia vastas quantidades de cristais sagrados de altíssima qualidade, quase empilhados em pequenas montanhas, totalizando centenas de milhares. Além disso, havia mais de uma dúzia de cristais sagrados do caos imbuídos com o poder do caos. Os cristais sagrados do caos são cristais que contêm o poder do caos, semelhantes aos cristais sagrados das estrelas que Jianli obteve anteriormente.
Ambos são cristais únicos que auxiliam muito na melhoria do cultivo. Além desses cristais, também havia muitas pílulas espirituais e remédios espirituais, muitos dos quais eram de valor inestimável, com dezenas de milhares de anos. Esse Xiao Yun é rico demais. Jian Li não conseguiu conter a exclamação. Como era de se esperar do santo filho do caos da Terra Sagrada. Uma quantidade tão vasta de tesouros excedia em muito o que Jian Li havia obtido do tesouro escondido do quase imperador Tianji. Ele teve que explorar meticulosamente todas as oportunidades para obter um grande número de tesouros. Enquanto este Xiao Yun só precisou esperar na Terra Sagrada do caos. Isso realmente causa inveja. Contudo, Jian Li não deu muita importância a isso. Já que Xiao Yun desfrutava dos diversos recursos da Terra Sagrada do Caos, ele naturalmente teria que arcar com as responsabilidades correspondentes. O olhar atento da Terra Sagrada do Caos estava constantemente sobre Xiao Yun, e seus arranjos meticulosos fizeram com que Xiao Yun perdesse completamente seu senso de urgência e ambição, tanto que foi facilmente derrotado por ele. Esquece, ele não se incomodaria mais com isso. Em seguida, concentraria todos os seus esforços no cultivo. Jian Li respirou fundo. Nesse instante, no interior do anel espacial de Xiao Yun, Jian Li descobriu uma laje de pedra com padrões Dao aterrorizantes. Esta laje de pedra. Os olhos de Jian Li se estreitaram ligeiramente. Escritura imortal caótica. O caos é informe, o grande Dao. Era a escritura imortal caótica? Esse garoto tolo, Xiao Yun, realmente imprimiu a escritura imortal caótica? O que esse garoto estava tentando fazer? Ao observar a profunda técnica de cultivo na laje de pedra, o coração de Jian Li disparou. Ele jamais esperaria obter a escritura imortal caótica ali. Anteriormente, Xiao Yun havia pedido a Lin Ziyan que tentasse inúmeros métodos, mas ela não conseguiu obter a escritura imortal caótica. Ele jamais imaginou que a conseguiria do próprio Xiao Yun. Era realmente inacreditável. Dessa forma, ele havia reunido as 3 escrituras imortais de nível supremo do continente antigo estéreo. Escritura imortal da reencarnação, escritura imortal caótica, escritura imortal da criação. Jian Li sentiu-se um pouco tonto. A felicidade chegará de repente. Ele os estudaria mais tarde. Sem o físico correspondente, seria difícil liberar o poder dessas técnicas de cultivo. Jian Li respirou fundo, reprimindo os pensamentos que lhe invadiam a mente. Então Jian Li pegou a pedra imortal da criação, preparando-se para iniciar a fusão da pedra imortal da criação. Jian Li estava muito ansioso para ver que tipo de poder o corpo imortal da criação, combinado com a escritura imortal da criação, possuiria. Jian Li então manifestou um clone, preparando-se para que o clone se fundisse com a pedra imortal da criação e alcançasse o corpo imortal da criação. Zumbido, zumbido, zumbido. No momento em que Jian Li estava prestes a iniciar a fusão, a essência sanguínea do corpo imortal da reencarnação e a essência sanguínea do corpo imortal do caos, que estavam próximas, emitiram tremores leves. A pedra imortal da criação também brilhava com uma luz maravilhosa e estranha. Jian Li franziu ligeiramente a testa. Por que isso estava acontecendo? Esses 2 sangues essenciais e a pedra imortal da criação juntos tiveram uma reação tão profunda. Voxos, voxos, voxos. Em breve, a pedra imortal da criação liberou uma essência espiritual que voou em direção aos 2 frascos de jade de sangue essencial. No entanto, os frascos obstruíram sua entrada. A água só conseguia roçar na parte externa das garrafas de jade, sendo completamente incapaz de penetrar. Será que deseja se fundir com a essência sanguínea? Os olhos de Jian Li se estreitaram ligeiramente. Ele pressentiu a profundidade dos 2 elementos. Sua intuição lhe dizia que não haveria grandes problemas. Então ele tentaria e veria o que essa pedra imortal, essa criação, queria fazer, pensou Jian Li. Logo em seguida, Jian Li abriu as tampas das garrafas de jade. Pum! Um instante depois, a essência espiritual fluiu para dentro dos frascos de jade sem qualquer obstrução. À medida que a essência espiritual da pedra imortal da criação se derramava, o sangue essencial nos frascos de jade emitia um brilho inexplicável. A fusão da essência espiritual da pedra imortal da criação com a essência sanguínea do corpo imortal fez com que a essência sanguínea fervesse levemente, como se algo estivesse se expandindo. Jian Li concentrou toda a sua atenção na situação das garrafas de jade à sua frente. O tempo passou lentamente, o brilho continuou a resplandecer e a essência do sangue ferveu com ainda mais intensidade. A essência espiritual da pedra imortal da criação e o sangue da essência do corpo imortal fundiram-se continuamente, liberando um ki extremamente profundo. Essa essência sanguínea aumentou a meia hora depois, a fervura cessou e a essência espiritual liberada pela pedra imortal da criação foi completamente absorvida. Jian Li descobriu um fato que o deixou ao mesmo tempo surpreso e incrédulo. A essência sanguínea do corpo imortal em seu interior, com a fusão do poder inexplicável liberado pela pedra imortal da criação, teve sua quantidade significativamente aumentada. Originalmente havia apenas um pequeno frasco, mas após a fusão da essência espiritual da pedra imortal da criação ser concluída, ele se tornou um frasco grande. Não apenas a essência sanguínea do corpo imortal da reencarnação era assim, mas também a essência sanguínea do corpo imortal do caos, sua quantidade aumentou repentinamente. O que estava acontecendo? Jian Li sentiu seu coração disparar. Ele sentiu que talvez tivesse realmente obtido uma oportunidade extraordinária. Ele sempre interceptava as oportunidades dos outros e agora, finalmente tinha uma oportunidade incrível própria. Se esse sangue essencial aumentasse novamente, o coração de Jian Li ficaria ainda mais quente. Talvez ele pudesse usar novamente essência sanguínea de corpo imortal suficiente, combinada com a técnica de inversão imortal de roubo da origem, para condensar o corpo imortal do caos e o corpo imortal da reencarnação.
Com os 3 grandes físicos imortais e as 3 grandes escrituras imortais em mãos, uma vez que ele alcance o reino de nível superior, seu futuro, Jian Li já não conseguia imaginar o quão poderoso ele seria. Ele jamais imaginou que essa criação, a Pedra Imortal, teria um uso tão milagroso. Ele poderia desenvolver sangue essencial do corpo imortal, contanto que tivesse uma gota de sangue essencial com o corpo imortal da criação. Ele poderia desenvolver mais sangue essencial. Então ele não fundiria a Pedra Imortal da criação por enquanto. Ele esperaria até que sangue essencial suficiente tivesse evoluído antes de fundi-la. Naquele momento, ele alcançaria diretamente os 3 grandes físicos imortais. Jian Li tomou sua decisão imediatamente. Logo em seguida, Jian Li juntou a Pedra da Imortalidade da Criação e o sangue essencial, permitindo que continuassem a evoluir. No entanto, para evitar que a essência espiritual contida na Pedra Imortal da Criação se esgotasse, Jian Li tinha um clone monitorando constantemente a situação. Se a Pedra Imortal da Criação mostrasse sinais de esgotamento, ele pararia imediatamente, pois Jian Li também não queria perder a oportunidade de obter o corpo imortal da criação. Essa era uma constituição física incomparável, que só existia em lendas. O corpo imortal do caos e o corpo imortal da reencarnação ainda podem ser encontrados. O corpo imortal da criação não era necessariamente assim. Após fazer tudo isso, Jian Li pegou a chama do Imperador do Espírito Vazio e começou a fundir o fogo espiritual de Rank Imperador usando a escritura da fusão de fogo para aumentar sua força. O cristal da alma do Dao imortal também foi retirado por Jian Li para ser absorvido. Após os métodos da besta do pesadelo, o poder da alma especial deste cristal da alma do Dao imortal foi completamente eliminado. Os inúmeros tesouros, objetos espirituais e cristais sagrados que Jian Li obteve também estavam sendo rapidamente absorvidos por ele. Toda a câmara secreta estava repleta de uma energia espiritual extremamente densa, e a violenta energia espiritual do céu e da terra, juntamente com várias essências espirituais, quase destruiu tudo. À medida que absorvia diversos itens espirituais, a força de Jian Li aumentava a uma velocidade inacreditavelmente assustadora. O tempo passou lentamente assim. Capítulo 507 Xiao Yun Confiante. Terra Sagrada do Caos, Palácio do Sol Vasto. No interior do Palácio do Sol Vasto, um jovem bonito e de semblante sereno estava sentado de pernas cruzadas no centro de uma matriz de coleta de espíritos, absorvendo a energia espiritual ao redor. Após algum tempo, a energia espiritual circundante foi completamente absorvida pelo jovem, e sua aura atingiu seu ápice. Uma aura que suprimia tudo emanou do jovem. Estrondo. Um instante depois, uma vasta extensão de relâmpagos e estrondos aterrorizantes surgiu sobre o Palácio do Sol Vasto. O jovem irrompeu com o poder do caos aterrador e incomparável, seus olhos incrivelmente profundos, enquanto avançava diretamente contra as nuvens da tribulação no céu. Imediatamente um estrondo e um som de choque incrivelmente ferozes ecoaram sobre o Palácio do Sol Vasto. As nuvens da tribulação, que se estendiam por milhares de quilômetros em todas as direções, quase destruíram todo o espaço. No entanto, a figura no céu, como um deus demoníaco do caos incomparável, bombardeava continuamente toda a tribulação relâmpago ao redor. A terrível tribulação relâmpago, que quase destruiu tudo, foi facilmente despedaçada nas mãos do jovem como tofu, com inúmeras essências espirituais ondulando por toda parte. No entanto, a tribulação relâmpago no céu parecia eterna e indestrutível. Não importava como o jovem atacasse, ela se regenerava continuamente. Com o passar do tempo, várias tribulações relâmpago aterrorizantes irromperam com um poder ainda mais assustador e inigualável. Como esperado do corpo imortal do caos, com uma tribulação relâmpago quase imperador tão terrível, Yuer provavelmente será capaz de trocar golpes comigo logo após seu avanço. No pico de uma montanha próxima, Feng Wuyan exclamou enquanto olhava para a tribulação relâmpago distante. Ao lado de Feng Wuyan estava um homem vestindo um manto taoísta branco, que emanava uma aura majestosa. O homem observava Xiao Yun calmamente à distância, sem demonstrar qualquer sinal de alegria ou tristeza. Se alguém que investiu tanto dinheiro nisso não consegue nem lutar contra você, então esses recursos poderiam muito bem ser dados aos cachorros, disse o homem lentamente após um tempo. Assim que o homem falou, Feng Wuyan sentiu imediatamente uma onda de indignação, mas, lembrando-se da identidade do homem, reprimiu seu desagrado. Este homem era precisamente o mestre santo da Terra Sagrada do Caos, Murong Shengtian. Ele também era o mestre de Xiao Yun. Vamos deixar isso de lado. Como está Jian Li da seita demoníaca primordial? Depois que ele derrotou Yuer há 6 meses, não ouvi falar muito dele. Murong Shengtian pareceu se lembrar de algo e então perguntou. Jian Li, depois de derrotar Xiao Yun, também entrou no cultivo isolado. Feng Wuyan respondeu. No entanto, dizem que há 3 meses, uma tribulação relâmpago quase imperador apareceu no local de cultivo isolado de Jian Li. Era uma tribulação relâmpago que se estendia por dezenas de milhares de quilômetros e quase destruiu toda a montanha dos 10.000 demônios. Felizmente, aquele velho Lin Yuan agiu. Feng Wuyan ficou pensativo e continuou. Há 3 meses, uma tempestade de raios se estendeu por dezenas de milhares de quilômetros. Murong Shengtian olhou para a tribulação relâmpago de Xiao Yun, que se estendia por milhares de quilômetros à distância, e imediatamente sentiu tédio. A seita demoníaca primordial realmente tem muita sorte, por ter escolhido um gênio tão poderoso. Murong Shengtian não pôde deixar de dizer. Murong Shengtian também se sentia impotente em relação a Jian Li. Ele havia pensado inicialmente que com Xiao Yun, a geração mais jovem da Terra Sagrada do Caos seria capaz de suprimir completamente a seita demoníaca primordial. No entanto, ele jamais imaginou que um rapaz tão jovem, oriundo das terras altas orientais, cresceria tão rapidamente em menos de 2 anos.
anos. Ele derrotou Xiao Yun direta e violentamente, a quem eles haviam cultivado a um custo altíssimo. Além disso, a quase tribulação relâmpago do imperador, que se estendia por dezenas de milhares de quilômetros e que Feng Wuyan acabou de mencionar, qualquer um saberia que pertencia a uma figura incomparável. A propósito, Jian Li também é uma peça de xadrez colocada por ela? Murong Shengtian olhou para o céu e perguntou, com um tom significativo. Feng Wuyan balançou a cabeça. Não encontrei nada. Se tivesse sido ela quem colocou, eu certamente saberia dizer. No entanto, Jian Li possui a aura daquela pessoa das terras áridas orientais, continuou Feng Wuyan. Você está falando daquele do Vale da Morte? Sim, essa é a Senhora da Morte. Se foi culpa dela, então perder não é injusto. Murong Shengtian balançou a cabeça e suspirou. Feng Wuyan assentiu com a cabeça, concordando plenamente com as palavras de Murong Shengtian. A Senhora da Morte era uma figura tabu e aterrorizante há muito tempo, embora sua reputação não tenha sido muito proeminente nos últimos anos. No entanto, todos sabiam o quão formidável era sua origem. Não apenas a Senhora da Morte do Vale da Morte, o Senhor da Terra Espiritual Proibida da Terra Espiritual Proibida nas terras áridas orientais, o Senhor da Montanha Divina Ancestral na região central, o Mestre da Torre do Rei Ocidental no deserto ocidental, o Senhor da Floresta Demoníaca Celestial do Domínio Sul, o Senhor do Deserto de Gelo do Deserto Norte e o Mestre do Mar Infinito do Mar Infinito. Esses 7 senhores das terras proibidas são todos especialistas em tabus com cultivo celestial e origens aterrorizantes. Qualquer coisa que os envolva acarreta implicações imensas e não admite negligência. Embora a região central esteja atualmente ocupado pelas raças das trevas, essas raças das trevas incrivelmente dominadoras nem sequer ousam pensar na Montanha Divina Ancestral. É possível imaginar o quão poderosos são os especialistas por trás dessas terras proibidas. No entanto, Li Daolin sabe que Jian Li está envolvido com ela, e mesmo assim ousa arrastá-lo para o seu lado. Esse cara não tem coragem nenhuma, exclamou Feng Wuyan. Ele sempre foi assim. Caso contrário, como poderia ter feito uma coisa dessas naquela época? Disse Murong Shengtian, indiferente. Feng Wuyan assentiu com a cabeça. Deixando tudo de lado, a coragem de Li Daolin era realmente extraordinária. Talvez seja por isso também que ele conseguiu levar a seita demoníaca primordial a esse ponto em tão pouco tempo, permitindo que ela enfrentasse a terra sagrada do caos. Eu originalmente pensei que com Yun-Er, a próxima geração seria capaz de suprimir completamente a seita demoníaca primordial. XX, parece que as coisas ainda não saem como planejado. Feng Wuyan não pôde deixar de suspirar novamente. Eles haviam depositado muitas esperanças em Xiao Yun, mas agora parecia que o resultado não seria o que haviam previsto. Quem rir por último é o verdadeiro vencedor. O ato final mal começou, não há necessidade de pressa, disse Murong Shengtian com indiferença. Os dois então continuaram assistindo Xiao Yun passando por provação aqui. Horas depois, após vivenciar a terrível tribulação relâmpago, Xiao Yun alcançou completamente um avanço para o reino quase imperador. Saudações, mestre, ancião Feng. Xiao Yun, cheio de vigor após seu avanço, então saudou os dois respeitosamente. Nada mal, parece que seu último fracasso te fez crescer bastante, disse Feng Wuyan com admiração, olhando para o confiante e desdenhoso Xiao Yun à sua frente, que parecia ter reconstruído sua crença invencível. Durante o período em que Xiao Yun foi derrotado pela primeira vez, ele caiu em profunda insegurança e levou muitos dias para se recuperar. Além disso, Xiao Yun progrediu rapidamente depois disso, rompendo vários reinos em apenas meio ano, e agora ele alcançou o reino quase imperador, tornando-se um especialista de pico da Terra Sagrada Antiga Desolada. Ancião Feng, você tem razão. Devo usar minhas vantagens para lutar. Não tenho nenhum gargalo e minha velocidade de cultivo é incomparável. Agora, se você me deixar lutar contra Jian Li novamente, tenho plena confiança em derrotá-lo. Xiao Yun então deu um tapinha no peito e disse. Quando Xiao Yun estava se sentindo triste, Feng Wuyan o consolou, fazendo perceber suas vantagens, e Xiao Yun concordou plenamente. Agora Xiao Yun, que havia alcançado um avanço para o reino quase imperador, tinha grande confiança em derrotar Jian Li, que ainda estava no reino supremo. Jian Li já alcançou um avanço para quase imperador há 3 meses, com nuvens de tribulação se estendendo por dezenas de milhares de quilômetros. A voz de Murong Shengtian ecoou no ouvido de Xiao Yun. Capítulo 508, o Portal do Reino. Ele rompeu a barreira há 3 meses, com nuvens de tribulação que se estendiam por dezenas de milhares de quilômetros. A expressão de Xiao Yun imediatamente se tornou extremamente feia. É claro que ele sabia o que significavam nuvens de tribulação que se estendiam por dezenas de milhares de quilômetros. Suas próprias nuvens de tribulação tinham apenas alguns milhares de quilômetros, enquanto as de Jian Li eram 10 vezes maiores. Isso significava que aos olhos do Dao Celestial, a ameaça de Jian Li era 10 vezes maior que a dele, e seu potencial era inimaginável. Ele achava que seu avanço ao reino de quase imperador em meio ano já era assustadora, mas jamais imaginou que Jian Li seria mais rápido e teria um potencial ainda mais aterrador. Como ele poderia superá-lo? Quem era exatamente o corpo imortal do caos? Impossível, como ele conseguiu romper tão rápido? Xiao Yun murmurou baixinho, completamente incapaz de aceitar esse fato. Yun-Er, o que seu mestre disse é verdade. Feng Wuyan, que estava ao lado dele, desferiu outro golpe. Xiao Yun respirou fundo e a batalha, repleta de uma sensação de impotência, ecoou involuntariamente em sua mente. Xiao Yun acreditava que mesmo que aquela batalha se repetisse 1000 vezes, ele ainda não teria chance de vencer. Era um pesadelo do qual ele não conseguia escapar nem vencer. Mestre, decidi me fortalecer no campo de batalha do espírito maligno do mar estelar celestial. Por favor, permita-me ir e ganhar experiência. Também posso garantir uma chance de sobrevivência para o nosso continente antigo e estéril.
Xiao Yun rangeu os dentes e continuou. Ora, era irrealista confiar em seu cultivo para derrotar Jian Li. Ele só poderia liberar o potencial de seu corpo imortal do caos através de mais treinamento. Xiao Yun decidiu ir ao campo de batalha do Mar Estelar Celestial para lutar contra inúmeros espíritos malignos, aprimorar suas técnicas de combate e, em seguida, buscar uma batalha com Jian Li. Além disso, naquele momento, o Mar Estelar Celestial contava com muitos membros das forças de elite lutando contra a raça do espírito maligno, impedindo uma invasão em grande escala e garantindo maiores chances de sobrevivência para o continente antigo estéreo. Uma chance de sobrevivência? Não precisamos, nossa chance de sobrevivência não está no Mar Estelar Celestial. A raça do espírito maligno é apenas um pequeno problema persistente, não vale a pena se preocupar. Murong Shengtian balançou a cabeça, rejeitando a sugestão de Xiao Yun. Uma pequena indisposição persistente, que não valia a pena se preocupar. Xiao Yun ficou atonita. Contudo, o Mar Estelar Celestial era claramente muito importante. Se lhes fosse permitido emergir do Mar Estelar Celestial, todo o continente antigo estéreo enfrentaria o impacto de duas raças terríveis, a raça do espírito maligno e as raças das trevas. Naquela época, o antigo continente estéreo entraria em uma crise sem precedentes. Então, o que é importante? As raças das trevas? Perguntou Xiao Yun, intrigado. Após as raças das trevas ocuparem a região central, elas cessaram as invasões e estabeleceram defesas, aparentemente sem planos de saquear novamente. Em termos de agressividade, a ameaça da raça do espírito maligno era muito maior do que a da raça das trevas. Não, nenhum dos dois importa. O importante é que o fim do jogo começou. Murong Shengtian virou a cabeça e olhou na direção da região central, com os olhos ardendo em chamas furiosas. Continente Central, seita demoníaca primordial. A seita demoníaca primordial era repleta de picos majestosos e muitas terras espirituais, uma terra sagrada de cultivo com belas paisagens. No entanto, após a devastação causada pelas raças das trevas, a seita demoníaca primordial ficou em ruínas. Os majestosos picos e vários palácios foram completamente destruídos, arrasados até o chão. Na área central da seita demoníaca primordial, havia vários pilares de luz vermelho sangue imponentes. Esses pilares exibiam estranhos padrões de arranjo, como se tivessem atravessado o mundo inteiro. Ao observar mais atentamente no centro dos vários pilares de luz vermelho sangue, havia também um enorme portão antigo e desgastado, emanando um ki extremamente vasto. Este portal parecia conectar-se com os céus e a terra, contendo um ki extremamente profundo. No portão havia vários cristais divinos de fusão de almas enormes, emitindo fluxos de luz deslumbrantes, aparentemente reparando algo. Ao redor dos pilares de luz vermelho sangue, também havia poderosos padrões de matrizes do reino do vazio, fornecendo quantidades massivas de energia espiritual ao portal central. Shu Guan, o portal do reino está quase reparado. Você está pronto? Não muito longe do portal, um homem de meia idade com uma expressão terrivelmente sombria, vestindo um manto preto, disse lentamente. Claro, Moiu, paguei caro demais por isso. Nossa seita imortal reversa certamente terá sucesso. Shu Guan, líder da seita imortal reversa, disse com fanatismo, com os olhos fixos no portal do reino que estava sendo constantemente reparado à distância. Ao redor do portal do reino, também havia muitos cultivadores da raça das trevas e da seita imortal reversa. Eles continuamente retiravam diversos recursos e itens espirituais saqueados da região central e os colocavam na matriz de reparo do portal do reino, restaurando-o completamente. Onde está seu senhor celestial? Agora que o portal do reino está prestes a ser reparado, se ele não estiver aqui para supervisioná-lo, após a abertura da passagem, os guerreiros que suas raças das trevas cultivaram com tanto esmero poderão sofrer pesadas perdas. Shu Guan pareceu ter se lembrado de algo e continuou. Após a invasão em grande escala da região central pelas raças das trevas, metade das centenas de mestres das ilhas de nível quase imperador do abismo do céu sombrio emergiram do abismo. Eles ocuparam todos os cantos e grandes cidades da região central, saqueando todos os recursos. Contudo, seu dominador do abismo do céu escuro, o Senhor Celestial das Trevas, jamais apareceu. Não precisa se preocupar com isso. Nosso Senhor Celestial já tem um plano há muito tempo, disse quase Imperador Moiu em voz baixa, mas com um tom de confiança. Ao ver a confiança do quase Imperador Moiu, Shu Guan não fez mais perguntas, limitando-se a continuar aguardando o reparo do portal do reino. Líder, detectamos que muitas auras incrivelmente poderosas entraram na região central recentemente. Depois de um tempo, um membro da seita imortal reversa aproximou-se de Shu Guan e disse respeitosamente. Parece que aqueles caras não conseguem mais se conter. Quase Imperador Moiu, que estava por perto, zombou com um sorriso de escárnio nos olhos. De fato, está aí a última chance. Aquelas pessoas precisam lutar por ela. Shu Guan sorriu sem demonstrar qualquer emoção no rosto. Líder, devemos eliminá-los antes que o portal do reino seja reparado, para evitar que isso afete nosso grande plano? Perguntou então o subordinado da seita imortal reversa. A seita imortal reversa deles já havia pago caro demais por essa operação, e não podia se dar ao luxo de cometer erros. Não precisa, eles não vão nos impedir. Se falharmos, eles podem ficar ainda mais ansiosos do que nós. Shu Guan esboçou um leve sorriso, aparentemente com muito desdém. Sim, líder. O subordinado disse respeitosamente e, em seguida, deixou a entrada do portal do reino para tratar de outros assuntos. Muito bem, fique de olho no portal do reino. Tenho outra coisa que preciso que você resolva. Shu Guan pareceu ter se lembrado de algo e continuou. Com isso, Shu Guan se transformou em uma névoa negra e desapareceu no ar. Quase Imperador Moiu olhou para Shu Guan enquanto ele partia com uma luz fraca e sinistra brilhando em seus olhos.
Lord Moyu, o Senhor Celestial enviou a mensagem de que tudo está pronto e pode começar a qualquer momento. Logo depois, um alto guerreiro da raça das trevas, vestindo uma armadura espiritual marrom, aproximou-se do quase imperador Moyu e disse respeitosamente. Capítulo 509. A descida do imortal. Certo, entendi. Espere mais um pouco, ainda precisa de mais um tempinho. Quase imperador Moyu olhou para o portal do reino que estava sendo reparado no centro e então disse lentamente. Mar Estelar Celestial. O campo de batalha do espírito maligno do Mar Estelar Celestial. Um grande número de membros da raça do espírito maligno estava causando estragos no Mar Estelar Celestial, e muitos poderosos das forças de elite lutavam e massacravam a raça do espírito maligno naquele local. Sob a liderança da Aliança, embora um grande número de membros da raça do espírito maligno tenha aparecido através da passagem do Mar Estelar Celestial, eles ainda foram reprimidos pelo povo da Aliança. Com o auxílio da matriz de nível imperador, a raça do espírito maligno foi firmemente contida dentro do Mar Estelar Celestial. Imperador maligno, já temos poder suficiente. Por que não destruímos essa grande matriz e dominamos completamente todo o continente antigo estéreo? Perguntou Shu Feng, hesitante, em uma área marítima do Mar Estelar Celestial onde as ondas se agitavam. Ao lado de Shu Feng havia um homem com um manto púrpura, cujo corpo emanava uma aura extremamente maligna. Os vestígios dessa aura pareciam fazer as ondas ao redor tremerem. O homem era o chefe do clã contemporâneo da raça do espírito maligno, o imperador maligno santo do mausoléu, um especialista de nível imperador terrivelmente poderoso. Não faz muito tempo, o imperador maligno santo do mausoléu chegou ao Mar Estelar Celestial do continente antigo estéreo através da passagem da raça do espírito maligno no Mar Estelar Celestial. Atrás do mausoléu do santo imperador maligno, havia também mais de uma centena de membros de alto escalão da raça do espírito maligno, seus corpos permeados por um rico poder da lei. A vasta energia do espírito maligno quase poluía o mundo inteiro. Obviamente, esses membros de alto escalão da raça do espírito maligno eram todos verdadeiros pesos pesados do reino do quase imperador. Governar todo o continente antigo estéreo? Qual o sentido disso? O que precisamos fazer é levar a raça do espírito maligno a patamares mais elevados. Ao lado de Shu Feng, o venerável sábio Xion recuperado disse lentamente, com o olhar voltado para o céu, como se quisesse penetrar o espaço infinito. Alturas maiores? Shu Feng seguiu o olhar do venerável sábio Xion, observando o céu, e sentiu uma opressão sem precedentes. Venerável sábio Xion tem razão, o mero continente antigo e estéreo pode ser conquistado a qualquer momento. A oportunidade de entrar em um novo mundo só surge uma vez, concordou o imperador maligno do mausoléu. Um novo mundo, eu entendo, disse Shu Feng lentamente, com um toque de fanatismo nos olhos. Ele havia permanecido na seita imortal reversa por muito tempo e sabia muito sobre seus assuntos. A questão da reabertura do portal do reino já não era segredo. A propósito, Shu Feng, leve algumas sementes de volta para o nosso mundo. Precisamos deixar sementes. Se falharmos, o futuro da nossa aliança de extermínio de males depende de você. Nesse momento, o imperador maligno santo do mausoléu disse repentinamente a Shu Feng com uma expressão séria. Falhar? Como isso é possível? Nossa aliança de extermínio de males é tão poderosa, não temos a menor chance de perder. Shu Feng exclamou imediatamente ao ouvir isso. Shu Feng tinha plena consciência da força da raça do espírito maligno. Embora a situação atual no continente antigo estéreo fosse incerta, e várias forças poderosas tivessem seus próprios planos e muitas cartas na manga. No entanto, Shu Feng estava igualmente confiante de que a raça do espírito maligno sairia vitoriosa nessa luta. Considerar a derrota antes da vitória é o segredo da sobrevivência da nossa aliança de extermínio de males. Além disso, a situação atual não pode ser mudada por você sozinho. Você ainda é jovem, agora não é a sua hora de brilhar, continuou o imperador maligno do mausoléu. Shu Feng cerrou os punhos. Ele não esperava que depois de suportar tantas dificuldades na seita imortal reversa por tantos anos, neste momento crucial para a raça do espírito maligno, o chefe do clã quisesse que ele voltasse. Ele não podia aceitar, queria lutar ao lado da raça do espírito maligno. Shu Feng, o chefe do clã tem razão, você ainda é muito jovem. Isso não é algo em que você deva se envolver. Se realmente vencermos, haverá um palco ainda maior para você se apresentar, disse também o venerável sábio Xion, à parte. Venerável sábio Xion também tinha esse jovem e talentoso júnior em consideração. No entanto, o tempo era muito curto. Agora, aqueles caras não podiam mais se conter. Shu Feng abriu a boca sem saber o que dizer, e finalmente assentiu, pegando algumas sementes da raça do espírito maligno e deixando o continente antigo estéreo. Muito bem, com isso, podemos agir livremente. Será que, depois de tantos anos, esses velhos amigos ainda se lembram de mim? O imperador maligno do mausoléu observou Shu Feng partir e disse em voz baixa, com os olhos cheios de desdém. Eu também mal posso esperar. Se eu não tiver uma boa luta, meus ossos vão enferrujar. O santo das nuvens malignas lambeu os lábios, com os olhos cheios de fanatismo. O tempo passou lentamente, e todo o continente antigo estéreo encontrava-se num estado de paz peculiar e incomum. Embora os campos de batalha da raça do espírito maligno e da raça das trevas ainda estivessem em andamento, não havia conflitos de grande escala. Parecia que todos estavam esperando. 6 meses depois. Seita demoníaca primordial Portal do Reino. O portal do reino irradiava fluxos de luz deslumbrantes no centro do pilar de luz sangrenta. Este portão antigo e desgastado parecia ter sido completamente reparado, com vestígios de poder que distorciam tudo que fluía sobre ele. Ao redor do portal do reino, muitos poderosos membros do pico da raça das trevas e muitos dos principais membros da seita imortal reversa aguardavam. Todos observavam o portal do reino central com expressões nervosas.
Henter. Logo em seguida, um rangido nítido veio do portal do reino, e o antigo portão, que estava hermeticamente fechado, de repente se abriu uma fresta. Bum! No instante em que a fenda apareceu, o portal do reino irrompeu com uma aura imensamente vasta que quase destruiu tudo. A aura feroz sacudiu todos os pilares de luz ao redor e as muitas usinas de energia de pico próximas, lançando-as pelos ares. O portal do reino ainda se abria lentamente, e uma aura cada vez mais aterradora fervilhava constantemente, como se fosse permear o mundo inteiro. Está aberto. O portal do reino está aberto. A passagem está aberta. Nós, da seita imortal reversa, retornaremos ao reino superior e reivindicaremos tudo o que é nosso. Um ancião da seita imortal reversa olhou para o portal do reino que se abria lentamente e não pôde deixar de exclamar. Muitos outros membros da seita imortal reversa também demonstraram surpresa nos olhos. Eles haviam feito tanto apenas para abrir o portal do reino. Agora que o portal do reino estava prestes a se abrir completamente, como eles poderiam ficar imóveis? Seu mero alimento para o sangue, ousa cobiçar o reino imortal. Nesse instante, uma voz incomumente rouca e estridente ecoou de dentro do portal do reino. A voz era como uma maré, avançando para fora e deixando ruínas por onde passava. Muitos membros da raça das trevas de baixo nível e da seita imortal reversa perderam a vida sob essa onda sonora estrondosa. Até mesmo aqueles atletas de elite empalideceram, com seus corpos gravemente afetados. Em pouco tempo, o portal do reino estava completamente aberto e um feixe de luz passou por ele. Um homem, envolto em luz imortal e irradiando uma aura majestosa, emergiu do portal do reino. O homem estava envolto em luz imortal, sua expressão era desdenhosa e arrogante, como a de um imortal supremo, emanando uma aura de imenso brilho, impossível de se encarar diretamente. Um imortal, um imortal. Um imortal desceu, exclamaram em voz alta vários membros poderosos da seita imortal reversa ao verem o homem que aparecerá de repente. Capítulo 510 Xuan Yu, o verdadeiro imortal. Do portal do reino, amplamente aberto, uma luz divina dourada e contínua emanava. Onde quer que a luz divina chegasse, uma vitalidade extremamente rica emergia. Sob a luz divina, as graves lesões de muitas potências energéticas ao seu redor estavam cicatrizando rapidamente. Até mesmo as plantas completamente destruídas continuavam a crescer. Você sabe o tamanho do prejuízo que a sua abertura não autorizada do portal do reino nos causou, disse o homem indiferentemente, olhando para os vários membros da raça das trevas e da seita imortal reversa ao seu redor. Uma aura extremamente aterradora emanava do homem, como se pudesse suprimir tudo. Muitos membros da seita imortal reversa e da raça das trevas entreolharam-se, sem imaginar que um imortal apareceria repentinamente após a abertura daquele portal interdimensional. Mas não importa, eu só preciso de sangue para me alimentar, então vou usar todos vocês para abrir o apetite primeiro, continuou o homem falando com indiferença. Voxox, voxox, voxox. Após falar, um fluxo de luz sagrado e incomparável emanou do corpo do homem, espalhando-se em todas as direções. Esses fluxos sagrados de luz eram como bestas colossais que devoravam tudo, consumindo tudo ao seu redor. As potências da raça das trevas e da seita imortal reversa nas proximidades foram completamente engolidas por essa corrente sagrada de luz. Muitas pessoas fugiram rapidamente em todas as direções, na esperança de escapar daquela luz divina aterradora. No entanto, essas luzes divinas pareciam possuir inteligência, perseguindo continuamente as usinas em fuga. E logo todas as usinas nas proximidades foram completamente engolidas. A aura do homem parecia ter se fortalecido ligeiramente, e uma vasta energia que emanava continuamente. Que comida deliciosa! Faz tanto tempo que não como algo tão saboroso. Devo tudo a vocês, formigas, por abrirem o portal do reino e me darem a oportunidade de desfrutar deste banquete. Para agradecer, decidi devorar toda a vida em todo o continente antigo e estéril. O homem limpou o canto da boca, um lampejo de extrema sede de sangue surgindo em seus olhos. Logo em seguida, o homem decidiu deixar a seita demoníaca primordial e dirigir-se às áreas periféricas para devorar outras vidas. Está delicioso? As coisas que preparamos. Quando o homem estava prestes a sair, uma voz fria ecoou em seu ouvido. O coração do homem afundou, e ele imediatamente sentiu uma aura tirânica e destrutiva pulsando continuamente em seu corpo, destruindo constantemente sua vitalidade e seu corpo imortal. Não muito longe dali, Shu Wuguan, o líder da seita imortal reversa, apareceu lentamente, observando impassível o homem que acabará de devorar vários poderosos. Você possui a aura de um imortal reverso. Você é daquela seita dos imortais reversos? O homem olhou para Shu Wuguan, um raro lampejo de surpresa aparecendo em seus olhos. Naquela época, existia uma seita imortal reversa extremamente poderosa no reino imortal, mas ela desapareceu após uma brutal luta pelo Dao imortal. Ele jamais imaginou encontrar a aura deles aqui hoje. É verdade, mas a seita imortal reversa acabou. Agora só existe a seita imortal reversa. Eu sou o líder da seita imortal reversa. Shu Wuguan continuou falando com indiferença. Então, você abriu o portal do reino porque quer retornar ao reino imortal? O homem sentiu sua aura se tornar cada vez mais caótica e rapidamente usou métodos do Dao imortal para suprimir o caos dentro de seu corpo. Já que você desceu de cima, deve entender o peso que as palavras imortal reverso carregam. Eu preciso voltar, continuou Shu Wuguan. Ao olhar para Shu Wuguan à sua frente, o homem imediatamente mergulhou em contemplação. Entendo. Dê-me o antídoto e poderá subir se quiser. Não o impedirei. O homem ponderou por um instante e então disse. Ele descobriu que as coisas no alimento de sangue que acabará de devorar pareciam não ser simples. Mesmo com seus métodos do Dao imortal, ele ainda não conseguia resolvê-las.
Se esses poderes fossem deixados agir sem controle, isso poderia ter efeitos imensuráveis sobre ele, e o homem não queria correr esse risco. Eu posso fazer um grande juramento Dao. O homem continuou quando Shu Guan o ignorou. Um grande juramento do Dao. Muito bem, então faça seu juramento primeiro. Shu Guan viu que o homem ousava fazer até mesmo um juramento imortal do Dao e não recusou. Um grande juramento do Dao é um juramento à vontade do grande Dao. Uma vez feito, se violado, sofrerá uma retaliação do grande Dao. Levemente, seu reino cairá e você perderá seu caminho no Dao. Severamente, você se transformará em pó, sem chance de reencarnação. Eu, o verdadeiro imortal Xuan Yu, faço hoje o grande juramento do Dao. Se o líder da seita imortal reversa me ajudar a resolver o perigo oculto em meu corpo, não obstruirei mais seu avanço ao reino imortal através da passagem. Se eu violar este juramento, eu, o verdadeiro imortal Xuan Yu, não terei mais nenhuma oportunidade de progresso, e meu caminho no Dao será completamente destruído. Verdadeiro imortal Xuan Yu, então fez o grande juramento do Dao. Após verdadeiro imortal Xuan Yu proferir o grande juramento do Dao, um rugido violento ecoou pelo céu. Aparentemente em resposta ao juramento do domínio misterioso, Shu Guan olhou atentamente para verdadeiro imortal Xuan Yu, depois tirou um frasco de jade e o atirou no domínio misterioso. Verdadeiro imortal Xuan Yu pegou o frasco, abriu-o sem hesitar e engoliu o líquido espiritual que estava dentro. Após ingerir o líquido espiritual, a aura caótica do verdadeiro imortal Xuan Yu dentro de seu corpo começou a se estabilizar, e a aura tirânica se dissipou lentamente. Fique à vontade, disse o verdadeiro imortal Xuan Yu a Shu Guan após confirmar que o perigo oculto em seu corpo havia sido eliminado. Um lampejo de fervorosa excitação brilhou nos olhos de Shu Guan, então ele acenou com a mão direita e o espaço ao redor se distorceu. Um grupo de membros de alto escalão da seita imortal reversa apareceu atrás de Shu Guan. Imediatamente depois, sob o olhar atento do verdadeiro imortal Xuan Yu, eles entraram diretamente no portal do reino e desapareceram do continente antigo estéreo. Tolos, vocês realmente acham que é tão fácil entrar no reino imortal? Se eu não os impedir, certamente alguém o fará. Ao ver Shu Guan e os outros desaparecerem do continente antigo estéreo, os olhos do verdadeiro imortal Xuan Yu se encheram de escárnio. Além disso, o reino imortal não é mais o reino imortal que já foi, murmurou o verdadeiro imortal Xuan Yu em voz baixa. Muito bem, agora meu banquete de iguarias começa. Assim que eu estiver satisfeito, aqueles caras lá em cima esperem só, eu volto logo. Dito isso, verdadeiro imortal Xuan Yu deu um passo com o pé direito. Uma grande força irrompeu e seu corpo desapareceu instantaneamente das proximidades da seita demoníaca primordial. Moyu, como vai? O que você acha da força deste imortal verdadeiro Xuan Yu? Pouco depois da partida do imortal verdadeiro Xuan Yu, uma figura envolta em aura negra apareceu ao redor do portal do reino. A aura escura que envolvia a figura era extremamente densa, ele era alto e raios de luz negra cintilavam em suas pupilas. Senhor Celestial, este verdadeiro imortal é muito forte, insondável. Contudo, ele não é forte o suficiente para realmente varrer tudo do mapa. Eu até sinto que ele não é tão forte quanto aquele ser, a Senhora da Morte. Ao lado da figura, disse o quase imperador Mu Yu em voz baixa, observando as costas do verdadeiro imortal Xuan Yu recuar. A figura era precisamente o dominador da raça das trevas, o Senhor Celestial das Trevas. E a Senhora da Morte, ela é uma potência tabu que existe há quantos anos? Não faz sentido compará-la. Contudo, de acordo com o que este sujeito acabou de dizer, algo pode ter mudado no reino imortal, disse o Senhor Celestial das Trevas em voz baixa. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.